Você já percebeu como a nostalgia é tipo aquele ex tóxico que na sua memória virou uma obra-prima? Na época era briga, confusão, insegurança, mas hoje era conexão profunda. Curioso, né? A gente não sente saudade do que realmente aconteceu. A gente sente saudade da versão que a nossa mente resolveu guardar. E a mente, ela não é confiável. Ela é uma editora preguiçosa. Corta as partes ruins, aumenta as boas, coloca uma musiquinha triste no fundo e pronto. Você acabou de assistir ao melhor momento da sua vida, mesmo que na época você nem achasse tudo isso. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que a memória não é um registro, mas uma reconstrução. Ou seja, toda vez que você lembra de algo, você reescreve aquilo. Então, tecnicamente, você não sente saudade do passado, você sente saudade de uma mentira, bem contada. E talvez seja por isso que dói tanto, porque você está comparando a sua vida real com uma ficção emocional. E spoiler, a realidade sempre perde. Mas vamos ser honestos aqui. Sua infância não era um paraíso. Você só não tinha consciência suficiente para perceber o caos. Você não pagava conta, não tinha responsabilidade, mas também não tinha controle nenhum da sua vida. Dependia de tudo, de todos, e ainda assim conseguia sofrer por coisas que hoje você acha ridículas, tipo chorar porque perdeu um brinquedo. Hoje você chama isso de felicidade simples. Na época, era uma crise existencial de 8 anos. E o mais engraçado, se você pudesse voltar para aquele tempo com a cabeça de hoje, você provavelmente ia odiar. Porque não é sobre o tempo, é sobre quem você era naquele tempo. A nostalgia não quer o passado de volta. Ela quer o sentimento que você tinha. E esse sentimento não existe mais. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E isso é o que mais machuca. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. E olha como isso é cruel. No presente, você sente o sofrimento, mas quando olha para o passado, você só lembra do tédio. E o tédio, perto do sofrimento, parece um luxo. Ah, como era bom não ter preocupações. Era? Ou você só esqueceu das preocupações que tinha, porque todo mundo sempre tem algum tipo de problema, só muda o tamanho e a forma como a gente percebe. A nostalgia não é sobre o passado, é sobre o quanto o presente está pesado. É o cérebro tentando te anestesiar. Tipo, relaxa, já foi melhor, né? Só que isso não ajuda, isso piora, porque quanto mais você idealiza o passado, mais insuportável o presente se torna. É como comer uma comida simples depois de ver um banquete. Mesmo que a comida seja boa, ela nunca vai parecer suficiente. E aí você entra num ciclo perigoso, você começa a viver menos, porque nenhuma experiência atual parece boa o bastante. Nada supera o que já foi. Só que tem um detalhe importante aqui. Esse já foi nunca existiu exatamente daquele jeito. Você que inventou. Parabéns. Você criou um padrão impossível de alcançar e agora está sofrendo por não conseguir viver à altura da sua própria ilusão. Isso é quase uma obra de arte, ou uma tragédia, dependendo do ponto de vista. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. Mas o que a gente faz? A gente vive olhando para trás e trava, fica preso em um tempo que não existe mais. É como tentar continuar uma conversa que já acabou. Constrangedor e inútil. E aqui vem a parte mais irônica de todas. Daqui a alguns anos, você vai sentir saudade de agora. Sim, desse momento exato, dessa fase que você acha confusa, difícil, talvez até ruim. Vai virar os bons tempos? Você vai lembrar e pensar: nossa, como era mais simples, mesmo que hoje você esteja completamente perdido. Ou seja, você está vivendo um momento que seu eu do futuro vai romantizar. Parabéns, você virou nostalgia em tempo real. E mesmo assim, não consegue aproveitar. É quase cômico. Você está dentro do passado perfeito e não percebe,
porque está ocupado demais olhando para outro passado perfeito. É um loop infinito de insatisfação, um tipo de sofrimento sofisticado, premium, assinatura mensal, sem cancelamento, mas talvez exista uma saída, e não é parar de sentir nostalgia. Isso é impossível. A nostalgia é humana, ela é parte da forma como a gente dá sentido à vida. O problema não é sentir, é se perder nisso, é esquecer que o passado não é um lugar para viver, é só um lugar para visitar, rápido, sem bagagem, sem querer ficar. A nostalgia pode ser um lembrete de que você já foi capaz de sentir coisas boas, de que momentos felizes existiram. E se existiram uma vez, eles podem existir de novo, mas não iguais, nunca iguais. E é aí que muita gente trava, porque no fundo, o que a gente quer não é ser feliz, é reviver exatamente aquela felicidade específica, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, do mesmo jeito, só que isso é impossível. E quanto mais você insiste nisso, mais você se distancia de qualquer felicidade real, porque a vida não funciona como replay, ela funciona como transformação. Você não volta, você continua, mesmo que não queira, mesmo que doa, mesmo que o presente pareça pior, porque no fim das contas, o passado não era melhor, você só era outra versão de si mesmo, com outros olhos, outras expectativas, outras dores, e talvez a sua tristeza não seja saudade do que foi, mas dificuldade de aceitar quem você se tornou, ou medo de quem ainda pode se tornar. E isso assusta muito mais do que qualquer lembrança, porque o passado já aconteceu, mas o futuro ainda depende de você. E convenhamos, isso dá muito mais medo do que saudade.